Opa, eu sou o Wesley e eu vou mostrar como eu fiz o meu robô de sumô levantar e descer a pá utilizando servomotores. Ahn, Esse vídeo serve para qualquer tipo de servomotor, esse vídeo tutorial, e mais sendo especificamente, eu vou usar esse servomotor aqui, ó, o MG996R. De desafio para concluir essa tarefa de fazer os dois servomotores a levantar e subir essa pá, eu tive principais dois problemas. Um dos problemas era que quando a gente colocava um servomotor aqui e a gente botava outro do outro lado, basicamente ele invertia. E eu fiz diversas tentativas, tentei inverter a polaridade desse motor aqui, mas nada deu certo. Aí eu consegui ajeitar na programação, que mais pra frente eu vou mostrar como que eu fiz. Basicamente ele inverte, ele fica a rotação para um lado, e quando eu boto essa rotação inverte e fica pro outro lado. Então o servomotor basicamente ele não faz nada com a pá, ele só fica forçando, que é o que aconteceu de início. E outro problema foi que usando apenas um regulador de tensão não deu muito certo. Então eu tive que usar um regulador de tensão para cada servomotor, porque eles ficavam muito fracos e o regulador de tensão esquentava muito. O funcionamento mecânico desse servomotor é bem simples. Basicamente é um motor que tem uma caixa de redução. Outra coisa do servomotor é que ele só vai girar só 180 graus. Por quê? Porque aqui esse motor vai girar e quando ele girar, aqui tem um trocinho que é essa chave aqui, ó, que quando ele gira para um lado, ele meio que inverte a polaridade do motor, então ele gira para o outro lado. Então ele vai girar 180 para um lado e depois ele vai girar para o outro lado, 180 graus. É basicamente esse o funcionamento mecânico dele. Por isso que a gente não consegue inverter a polaridade do motor para inverter a rotação dele. Porque se a gente inverter, aqui tem esse pininho aqui que se ele girar mais do que os 180 graus, ele vai bater aqui e vai estourar todas as engrenagens. Que foi o que aconteceu quando eu fiz isso. A pinagem desse servomotor é bem simples. Basicamente, desses pinos aqui que normalmente são dessa cor, normalmente o marrom é o GND, o vermelho é o 5 volts e o amarelo é o pino de comando, onde tu vai botar o teu comando nele, na programação. Os que podem variar é esse daqui, que pode ser amarelo, que é esse último pino o de comando, e o marrom, o GND, que pode ser preto em alguns outros servomotores. Esse daqui é o servomotor de alto torque, por isso que ele é um pouquinho maior. Mas tem os de baixo torque que são menorzinhos. Mas basicamente eles são aplicados para as mesmas coisas. Tem as mesmas pinagens. No meu robô, os servomotores, basicamente na competição, na RoboShark, ele tem que começar para cima, porque ele tem que dar o tamanho de 20 por 20. Aqui ele não tá porque eu meio que ultrapassei o limite, porque ele só gira de 180 por 180, senão ele bate no pino naquela engrenagem, como eu tinha falado. Então ele vai aqui, porque eu não regulei certinho aqui no pino dele aqui. Mas basicamente ele vai começar fechado e na chave dele, quando começar ele vai abaixar. No meu caso, ele abaixava depois de 5 segundos e ia atrás de alguém, atrás do inimigo lá. Na tese, esses servomotores aqui, eles têm um alto torque tudo. Só que na prática, pelo menos para essa pazinha aqui, desse modelo de pazinha desse tamanho, ele não tinha força, ele tinha mais ou menos uma força para levantar meio quilo por aí. Então era relativamente bem fraco para a competição, então não serviu tanta coisa assim. Mas o bom de usar os servomotores assim, é que a pazinha, forçando para baixo aqui, aumenta a alavanca que o robô inimigo tem que fazer para empurrar ele. Se essa aqui for a frente dele, tu pode tentar fazer ele levantar, tipo que nem eu tentei fazer aqui, com os sensores aqui ultrassônicos. Quando eles vissem o inimigo, depois de 5 ou 4 segundos, ele levantava a pazinha para ver se ele conseguia virar. Mas, como eu não consigo fazer sensor aqui, não foi possível fazer isso. Mas, como eu usei essa frente aqui, se algum robô tentasse levantar ele, como esse servomotor tá sempre botando nessa posição aqui, se mexer vai voltar, quando o robô pegava aqui debaixo dele, que tem uma flechinha aqui, ele tentava levantar ele, só que ele pegava o robô aqui e tentava levantar assim. Só que esse servomotor aumentava a alavanca dele e ele fazia assim, ó. No máximo que ele fez foi assim.
Porque o outro robô teria que fazer muita força para levantar ele. Por conta da pazinha. No layout do robô, basicamente eu peguei uma barra de 3 pinos aqui, com o GND, os 5 volts do servo e o pino dele de controle. Esse aqui eu liguei no GND. O GND, óbvio, eu liguei no pino GND. Os 5 volts eu usei um regulador dedicado para ele, onde eu venho os 12 volts, passo pelo regulador e sai os 5 volts. Esses GNDs aqui com esses diodos Zenners, basicamente é para não vir uma corrente dos servos motores que eles armazenam, alguma coisa assim, e não voltar para queimar o Arduino ou nem o regulador. O por isso dos diodos Zener. No meu caso, no meu robô tem três. Um para ligar todo o resto do robô e um para cada servo motor. Onde esses pinos aqui do o do servo controle direito e servo controle esquerda, eu conectei em qualquer pino do Arduino. Eu liguei nos analógicos, mas pode ser nos digitais também. Não tem muito problema. A programação do robô, ela é bem básica na real. Tu vai usar um include servo, que é a biblioteca dele. Tu vai setar ele aqui com, com a função servo. Aí tu vai setar tuas duas variáveis. Eu botei servo 1, servo 2. Poderia ser servo direito, servo esquerdo. É só o nome mesmo. Aqui embaixo no setup, o meu robô vai esperar 5 segundos antes de começar qualquer coisa. Depois ele vai setar os pinos aqui, que é o servo ataque, o A1, o A2 e o A3, que são os pinos que estão conectados, que seria aquele pino amarelo, aquele laranja como eu tinha mostrado. Mas aqui para baixo eu chamei a função de abaixar a pá aqui, que ele vai começar levantado e depois de 5 segundos ele vai abaixar. Que aí ele vai começar a procurar alguém, como eu já tinha explicado. Aqui no controle, se ele visse uma distância aqui que eu comentei ela, essa distância basicamente aqui era para dar o tempo para ele de 5 segundos. Se ele estiver vendo alguém depois de 5 segundos, tiver um robô embicado na frente dele, ele vai tentar levantar a pá. Por isso tá aqui, ó, a função subir pá, que seriam os dois servos motores girando para o mesmo lado para levantar a pazinha. E se a distância também for ahn, menor que 200, ele vai ele vai abaixar a pá também. É um jeito de garantir que ele vai estar sempre abaixando a pá, porque um robô inimigo pode estar forçando a pazinha dele para cima, que não é o que a gente quer que sempre abaixe, por isso que ele tá sempre, tô sempre reforçando para ele abaixar a pá. E tá aqui, ó, o controle dele, que são só essas funçãozinhas aqui, ó, a função abaixar pá e subir pá. Eu dei servo right, que é basicamente, eu dou o ângulo para ele que eu quero. Para mim inverter um servo motor e o outro continuar com o mesmo sentido, eu basicamente usei essa lógica aqui, ó. Um vai começar na posição 0 e o outro vai começar na posição 180. Que um é o limite do servo e o outro vai começar no começo. Porque como estou invertido, essa lógica funciona. E quando eu quiser subir ela, um vai para 180 e o outro vai para 0. Que é basicamente o que o meu robô está fazendo. Com isso, a gente consegue garantir que os dois servos motores vão estar sempre invertidos. E é basicamente essa programação.